meninas, vou fazer esse vídeo para repassar a aula, né? Para quem não pôde estar, foi uma bênção para a glória do nome de Deus. Confesso que eu estou cansada hoje, me perdoem em nome de Jesus, mas eu quero passar para vocês rapidinho aqui o que a gente falou na aula. Primeiro, a gente falou sobre esses materiais de dança. Esse livro aqui é da Gisela Matos, uma pastora abençoada que está na glória, uma grande ministra de dança que marcou a dança profética no Brasil, uma das desbravadoras, Gisela Matos, Dança Profética, Profetas da Dança, é o nome desse livro. Se vocês puderem comprar pela internet, se vocês puderem ver no Mercado Livre, é barato e é muito bom. Essa apostila aqui é ótima, ela fala sobre adoração através das artes, então ela vai falar sobre tudo que é arte, né? Para adorar o Senhor, está dentro dessa apostila. Para aprender, ela é muito boa. Então eu fiquei de ver com vocês na aula presencial, quem quiser. Quem quiser, a gente vai ver o preço que dá para fazer ela, para poder estar estudando em cima dela, porque ela é muito boa. E eu queria falar para vocês sobre os assuntos que a gente abordou hoje na aula. A gente estava falando sobre chamado. Qual é o seu chamado? E para a glória do nome de Deus, foi unânime a resposta na aula hoje, né? Eu fiquei muito feliz até, porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que é o chamado. Qual é o chamado dela em Deus? A gente vai achar que o chamado é dança, é o teatro, é a intercessão, que o chamado é o louvor, que o chamado é tantas outras coisas, né? Mas o chamado, o nosso chamado em Deus, o Senhor nos mandou na terra com a missão de ganhar almas, de alcançar vidas. E a dança, o que é a dança? A dança é o seu dom, é a ferramenta que o Senhor te deu para cumprir o chamado que é ganhar vidas. Entendeu? Então a sua dança precisa alcançar vidas, sim, em nome de Jesus. Aí eu deixei referências em Tiago, na palavra do Senhor, em Tiago 1,17, que fala que todo dom vem de Deus. Em Efésios 4,11, que fala que o Senhor nos chamou para evangelizar, que o Senhor nos chamou através do nosso dom. Em Efésios 4,16 também vai dizer sobre o propósito, a cooperação mútua. A gente estava falando sobre unidade, que a unidade faz com que o propósito aconteça. Que quando não há unidade no ministério, o propósito ele se corrompe, ele se perde. Porque está todo mundo voltado para suas vontades, para suas opiniões, para os seus achismos e esquecem de focar no propósito central, que é alcançar vidas. Então, se não há unidade, o propósito se perde. Então, precisa ter unidade para que esse propósito central aconteça, de alcançar vidas. E quando ele acontece, gera crescimento para o corpo de Cristo. Gera crescimento para o ministério e a gente avança no propósito de Deus. Amém? Também deixei como referência em Mateus 6:24, que vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de se aborrecer. Por que eu usei essa referência? Porque a gente está falando sobre o ministério, a gente está falando sobre chamado. E quando a gente fala sobre chamado, a gente entende que a gente foi chamado para servir. E servir a quem? Servir ao Senhor, servir ao nosso irmão. Porque a gente tem que entender que se eu fui chamado, eu tenho que usar o meu chamado para servir alguém. Então você não pode escolher quem é esse alguém. Você vai servir na limpeza, você vai servir visitando as pessoas que precisam, você vai servir aonde for necessário para cooperar o propósito dentro da tua igreja, com o propósito do coração de Deus. E essa palavra que não podemos servir a dois senhores, por quê? Porque muitas das vezes na dança profética, no ministério que seja, a gente começa a servir a dois senhores, por quê? Porque se eu sirvo ao Senhor, mas começo a fazer a minha vontade, eu estou corrompendo o meu chamado, eu estou servindo a outro Senhor. E a palavra do Senhor diz que um há de se aborrecer. Então a gente precisa entender hoje qual o Senhor que eu quero servir. A quem eu quero devotar o meu dom, a quem eu quero inclinar o meu dom e dizer, eu vou servir ao Senhor através do meu dom. A gente tem que decidir hoje. Porque não tem como a gente servir ao Senhor e servir a nossa carne, servir ao Senhor e servir ao mundo. Porque não vai funcionar. O Senhor não vai te dividir com ninguém. Ele te quer por inteiro, Ele não vai te querer pela metade, amém? Eu vou mostrar os movimentos da aula para vocês. Isaac, tira esse negócio, por favor, do pescoço. Porque você está mexendo no celular. Tá, agora fica paradinho para eu poder mostrar os movimentos para as meninas. A gente mostrou o primeiro movimento, e esse primeiro movimento
uma pirueta, mas ela é uma pirueta simples, né? Tem gente que chama de giro, que também é uma pirueta, né? É que cada um quer chamar de uma forma. No balé clássico, o giro é chamado de pirueta, né? Isso aqui, ó. Então a gente começou assim, pés paralelos, a gente fez um alongamento já lá, né? Que toda a ministração, toda a apresentação, tudo que você for fazer, você precisa se alongar, você precisa se aquecer. E a gente já se aqueceu na aula, então esse movimento a gente começa, pés paralelos, perna esquerda vai pisar. Por que a gente faz isso? Isso aqui vai me impulsionar para o giro, eu preciso de impulso. Então eu piso na esquerda, passo para a direita, levando a minha perna para trás e flexiono o meu joelho, minha perna esquerda está na frente. Eu alinho os meus braços, eu estou com a perna flexionada, amém? Flexionei e dou impulso para a direita, flexionei e girei, quase caí, né? Isso pode acontecer, mas é a hora que a gente crava para segurar, para dar a parada, para poder ficar bonito o movimento. Tô aqui, agora eu vou juntar com outro movimento que eu passei na aula, que é ó, o braço direito vai para a direita e a perna direita também vai para a direita, fazendo isso, ó. O braço esquerdo vem também, aqui vai puxar e vai pisar com a direita na frente, abrindo os dois braços. Entendeu? Depois desse, é o terceiro movimento, é levantar a perna esquerda, fazendo um saltinho básico, ó. Que é assim, ó. Sobe. Você estava assim, não estava? Você vai levantar a tua perna esquerda e o teu braço vai fazer assim, ó. Tá, é isso. Vou passar mais uma vez. Pés paralelo. Perna direita pisa na esquerda, faz um círculo, flexiona, prepara o braço e subiu. Quase caí de novo, estou cansada. Você vai passar com o braço direito, perna esquerda. Braço direito, perna direita. Passou e abriu. Com a mão fechada. Abriu e vai subir com a perna esquerda assim. Pá! Amém? Não vou passar mais não, gente, que eu estou muito cansada. Deus abençoe.